Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, os membros do seu gabinete, senhoras e senhores deputados. Sobre a Cimeira da NATO, eu gostaria de, por um lado, apresentar aqui uma questão prévia e depois formular 5 perguntas muito diretas. Vou, portanto, dispensar de comentários para aproveitar ao máximo o tempo. A questão prévia tem a ver com o facto de, na sequência da audição do Sr. Ministro, a 21 de junho, nessa altura referiu 2 aspectos. Por um lado, o compromisso que Portugal ia apresentar, referiu-se ao pledge que Portugal ia apresentar à Cimeira da NATO e, por outro lado, referiu a Iniciativa Europeia de Intervenção. Nessa altura, requeremos os 2 documentos e ontem mesmo recebemos a resposta. E, portanto, eu queria distinguir a pronta resposta e o facto dessa resposta contribuir para uma maior eficácia dos nossos trabalhos. Dito isto, passava diretamente às questões o mais diretas possíveis. A primeira tem a ver com o facto da cobertura noticiosa da Cimeira ter destacado uma tensão permanente durante a Cimeira. O que será até confirmado também por algumas conferências de imprensa que foram ocorrendo durante a Cimeira. E a pergunta tem a ver com o eventual impacto que isso possa ter na coesão interna da NATO e, nomeadamente, nas relações com a União Europeia e, portanto, a avaliação do Sr. Ministro em relação a essa questão. A segunda pergunta tem a ver com o compromisso assumido por Portugal. É um compromisso hábil, é um compromisso criativo, define 2 cenários, um cenário através do qual chegaremos a um reforço de 600 milhões até 2024 e, portanto, 1,66 do PIB, ou mais do que os 600 milhões, porque, entretanto, o PIB poderá evoluir, e, por outro lado, um segundo cenário com 1,98 e, portanto, que envolveria 1,2 mil milhões. Portanto, num caso, ao PIB atual, temos um reforço de 0,3 do PIB, noutro caso de 0,6 do PIB. Aproveito, aliás, também para aqui desfazer um certo equívoco que há com este compromisso, de muitas vezes apresentado como dinheiro para a NATO. Obviamente não é responsabilidade do Sr. Ministro, mas é dinheiro para as Forças Armadas Nacionais, para a defesa nacional e para corresponder a necessidades da defesa nacional que são extremamente interpelantes, digamos assim. Principalmente quando pensamos na nossa zona económica exclusiva e quando pensamos no nosso projeto de alargamento da plataforma continental. Aquilo que eu gostava de perguntar ao Sr. Ministro em relação a este assunto é, primeiro, se este compromisso não poderia ter sido assumido em dezembro e ter desfeito algumas interrogações por parte da NATO. Lembro que em dezembro foi apresentado um plano nacional que visava exatamente afirmar os compromissos de Portugal. A segunda questão tem a ver com o fundamento para a expectativa do Governo. Quando o Governo apresenta os 2 cenários, que grau de segurança tem quanto ao segundo cenário? A terceira pergunta tem a ver com o considerarmos essencial que o compromisso seja assumido de forma muito escrupulosa e, portanto, se o Sr. Ministro conta que o orçamento de 2019 traduz exatamente o quadro apresentado e já agora pedir informação para quando está prevista a apresentação da revisão da Lei de Programação Militar. Isto é relevante porque, como o Sr. Ministro muito bem sabe, o nosso déficit, digamos assim, ao nível da percentagem de investimento dentro do orçamento geral,
é maior que o nosso déficit em relação ao cumprimento dos 2%. Portanto, nós neste momento estamos a gastar em investimento cerca de 10% daquilo que gastamos na defesa e devemos chegar aos 20%. A terceira pergunta tem a ver com uma prioridade permanente nossa. É certa, chegámos aos 5 minutos. Pois é, mas eu tinha-me preparado para 8 minutos, Sr. Presidente. A terceira pergunta tem a ver com o flanco sul e com a pergunta de que vamos entendendo, por um lado, que o flanco sul tem várias interpretações consoante o interlocutor. Para alguns o flanco sul é o Afeganistão e a Síria e obviamente que isso nos importa, mas para nós é também obviamente a margem sul do Mediterrâneo, é o Sahel, é a África subsaariana. E quando pomos esta questão em termos de NATO e a responsáveis da NATO, tem-nos sido respondido que não há consenso entre os aliados em relação a avançar para este sul, que é mais sul para nós do que para outros. E, portanto, eu gostava de ter uma visão também do Sr. Ministro em relação a eventuais resistências àquilo que é mais o nosso, entre aspas, sul. E deixo as outras duas perguntas para a segunda ronda. Muito obrigado.